Esse exemplo 4 é um exemplo do Bauer, né? Vocês vão perceber pela notação, né, que ele usa ali para fonte, a força eletromotriz, ele usa aquele V FEM ali, né, que a gente estava utilizando um epsilon, mas é a mesma força eletromotriz, né, que dá ali os 149 volts, né, a diferença de potencial da fonte, a força eletromotriz, na verdade. Tá? E na figura ainda tá ali, em vez de tá FEM, né? Tá EMF, porque a figura eu peguei de um livro em inglês. Tá? Mas tudo é o nosso, é a força eletromotriz, tá? É o nosso epsilon na nossa nomenclatura e é a tensão da fonte ali, 149 volts. Então o problema diz assim: o circuito mostrado à figura tem 4 resistores e uma bateria de 149 volts, que é essa bateria aqui, ó. Tá? Os valores das 4 resistências são R1 17 ohm, R2 51 ohm, R3 114 e R4 55 ohms. Qual é o valor absoluto da queda de potencial no resistor R2? A queda de potencial é a diferença de potencial do resistor R2. Eu quero saber quem é V2. Essa é a pergunta, tá? Ele só perguntou um pouco diferente, mas vocês sabem que o resistor dá uma queda no potencial. Então, a resistência R1 aqui é 17. O Bauer gosta desses números quebrados. 51, 114 e 55. Tá? Então, eu quero saber V2, só que isso aqui é um circuito de mais de uma malha. Né? Como é que funciona? Se eu quisesse calcular por V igual a RI, eu teria que saber o valor da corrente aqui, ó. Então, como é que funciona a corrente nesse circuito? Ó, a minha FEM aqui, a minha força eletromotriz é sempre do menos para o mais. A corrente sai do positivo para entrar no negativo, né? Vamos dizer que isso aqui é a minha corrente I. Só que essa corrente I vai encontrar esse nó aqui, ó. E aí ela vai se dividir na corrente I2 e na corrente I3. A minha corrente I se dividiu em I2 mais I3, e I2 mais I3 se juntam e formam um I de novo. Né? Então eu poderia calcular o V2 dizendo que é I2 é R2, mas eu não sei quanto que é o I2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um cálculo agora. Posso fazer o cálculo por sistema, como eu fiz no exemplo anterior? Posso. Eu vou resolver de outra forma para vocês terem um outro tipo de exemplo, tá? Eu vou calcular o circuito equivalente aqui para descobrir a corrente que sai da fonte e depois vou jogar aqui na malha, tá? Mas existem várias maneiras de resolver os problemas. Então, como que eu faria o cálculo do circuito equivalente? Lembra que eu vou juntando tudo que eu consigo nas partes mais internas até chegar no circuito de um resistor apenas. Então, eu tenho aqui, ó, esses dois em paralelo dentro desses nós aqui, ó. Então, a primeira coisa, eu vou juntar aqui, ó, o R2 com o R3 num resistor que eu vou chamar de 2,3 e vou manter o meu R1 aqui, o meu R4 aqui e a minha fonte aqui, ó. Tá? E aí eu vou dar mais um passo, ó, aí estão os três em série. Daí eu consigo ficar com um circuito de um resistor apenas com a minha fonte, que é o meu circuito equivalente. Então eu vou calcular a resistência equivalente, porque a minha corrente que sai da fonte aqui, ó, é a mesma corrente I aqui, ó. Tá? Então, por isso que eu vou calcular. Então, a minha resistência equivalente, aí já fica um exemplo de cálculo de resistência equivalente também. Ó, eu preciso primeiro saber quem é o R23.
R23, eu juntei dois paralelos. Resistência em paralelo, a soma, o equivalente deles é aquela fração, lembra? Em paralelo, é assim que eu junto, ó. Então, o meu R2 é 51, o meu R3 é 114. Se vocês fizerem esse cálculo, deixa eu ver quanto que dá essa fração. 1 dividido por 51 mais 1 dividido por 114. Isso aqui vai dar um número bem feio, 0,028379 e ele vai longe, tá? Eu aconselho a não desligar a calculadora. Agora pega 1 e divide pela resposta final, que é o ANS da calculadora. Que aí vocês vão inverter aqui, ó. O R23 é 1 dividido por isso aqui, ó. Nem desliguem a calculadora, aproveitem esse número. Aí, isso aqui vai dar 35,23636, então vou arredondar aqui para 35,24 ohm, tá? Então, esse é o meu R23, que tá aqui, ó. O R1 e o R4, o R1 é 17 e o R4 55. Então, agora, a minha resistência equivalente é para todos em série, que eu juntei aqui, ó, o 1, 2, 3, 4. Então, a minha resistência equivalente é o R1 com R23 com R4. Essa é a fórmula para resistores em série. Ó, eles estão todos na mesma malha agora, ó. Aqui eles estavam em paralelo, ó. Eu tinha um nó, o 2 e o 3. Mas agora eles estão tudo em série. Então, em série, R1 vale 17, R23 eu calculei, 35,24, R4 vale 55. Então, a resistência equivalente desse circuito é 107,24 ohms. Tá? Eu calculei a resistência equivalente para calcular a corrente. Lembra que a corrente é que nem aquela fórmula V igual a RI, só que eu posso usar epsilon. Então, a minha corrente é epsilon dividido pela R equivalente nesse circuito aqui, ó. Então, eu vou fazer num slide novo. A minha corrente I é epsilon dividido pela resistência equivalente. Epsilon, o problema disse que era 149 volts. A resistência equivalente que eu calculei é 107,24 ohms. Então, a corrente que sai da minha fonte, a corrente I, é 1,39 ampere, que é essa corrente aqui e é essa corrente aqui, ó. Por que eu calculei essa corrente? Na verdade, eu quero fazer o cálculo aqui, ó. Só que aí agora eu vou trabalhar com esta malha aqui e eu conheço a corrente I e fico só com a I2, sem saber para calcular o V2, que é a pergunta. Né? Então, olha só, no meu circuito eu vou fazer o cálculo da malha aqui, ó. Vou começar pela fonte, ó. Eu vou passar no sentido da corrente. Vou circular assim, ó. Tá? Vou passar no sentido da seta da Fem. Então, eu vou contabilizar mais epsilon. Eu vou fazer uma malha fechada, ó. Passei pelo resistor R4, é menos IR, e esse I é I mesmo, só que o R é R4. Menos IR4. Vou passar pelo meu resistor R2, é menos IR, só que o meu I2 é I2 e R2, no sentido da corrente. Né? Menos I2, R2.
Próximo elemento do circuito é o meu R1, vou passar no sentido da corrente, ó. A corrente é I e é R1 e fechei a malha. Menos IR1, fechei a malha, então a soma de tudo tem que dar zero. Lembra que eu quero calcular? V2, né? E o V vale IR, tanto que eu conto aqui ó, os potenciais dos meus resistores dessa forma. Então, o meu I2R2 é o meu próprio V2, né? Então, isso aqui é menos IR4 menos V2, tá aqui o termo que eu quero calcular, ó. Então, eu vou ter todos os valores e esse aqui eu vou calcular. Epsilon, o problema disse que era 149. E eu calculei 1,39. R4, o problema disse que vale 55. V2 eu quero saber, né? A corrente eu calculei 1,39. E o meu R1, o problema disse que vale 17. Então, ó, só tenho números e o meu V2 ali como variável. Então, vocês vão ter que isolar o V2, fazer na calculadora. No meu cálculo, isso aqui dá 48,92 volts. Então, essa é a resposta da queda de potencial no resistor R2. Poderia ter calculado a corrente 2 e ter voltado aqui, ó. Só que vocês iam ir e voltar, né? Então eu facilitei. Mas para quem não era óbvio, calcularia a corrente 2 e ia aplicar nessa fórmula aqui e ia dar na mesma.